Céu,
volta hoje. E aí? Será que você fez o melhor pro Senhor? Será que você está olhando pro seu vizinho se ele está cantando, se ele está com a boa sandália nos pés? Você tem que estar aqui para louvar o Senhor. Dá o seu melhor, o seu renovo espiritual. É de nós que sai o perfeito louvor. Aleluia.
Glória a Jesus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor, no seu templo, no momento oportuno de louvor, de adoração, e também chegado no momento da meditação da palavra de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Irmão Josias, tu consegue me acompanhar? Os músicos ainda estão com os instrumentos afiados aí, afinados. A igreja pode acompanhar. Os reinos se abalam, me ajuda. Os povos se prostram, as bocas se abrem, me ajuda, Temes. Aí mesmo as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Eles se abalam, pode sair, agora vai lá, que voa, a boca se abre. As mãos se levantam
louvar, Senhor, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. E isso contagia o nosso coração nessa noite. Ele se alegra quando Ele vê a sua igreja o adorando. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo de número 13. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Livro 2 Reis, capítulo de número 13. Segundo Reis, capítulo de número 13, versículos, a partir do versículo 14 até o versículo de número 19. Glória a Jesus. Segundo Reis, onde fica, irmão Hermes? Depois de 1 Reis. Bem fácil, né, irmãos? Glória a Jesus. Eu sei que os irmãos são sabedores, né? Quando a gente fala para os irmãos abrir as Bíblias, já vão logo em cima, né? Porque leiam a Bíblia. Irmãos, o Estevão está dizendo aqui que para facilitar para os irmãos encontrar, está entre Gênesis e Apocalipse. Então, facilitou mais ainda, né? Os irmãos encontraram, amém? 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 14. Nós iremos ler até o versículo de número 19. Os irmãos acompanhem a leitura qual estaremos utilizando para a nossa meditação nessa noite. Versículo 14 diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento, ou a flecha da vitória do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Quando nós falamos de um livro histórico, nós voltamos alguns anos, alguns séculos atrás, e continuamos dizendo que através dessas passagens bíblicas que marcaram a história de geração, que marcaram histórias de reinos, que marcaram histórias de profetas, de homens e mulheres de Deus, até hoje, quando nós nos deparamos com esses episódios, com essas passagens bíblicas, nós sabemos verdadeiramente que para os dias atuais Deus continua, por sua infinita e rica misericórdia, falando conosco. E quando nós nos deparamos com essa passagem bíblica, nós vamos ver Deus agindo na vida de um homem, desde o seu chamado, desde aquilo que Deus havia constituído sobre a vida do profeta, e profeta esse chamado Eliseu. Nós conhecemos bem a história do profeta Eliseu, que foi sucessor do profeta Elias. Eliseu não teve uma vida fácil, Eliseu não teve uma vida, diante do reino, diante das pessoas, a qual ele demonstrava o Deus que ele servia, ter uma vida muitas vezes ilustrada na galeria dos maiores homens de Deus da época. Mas quando Eliseu se colocou diante da posição do verdadeiro profeta de Deus,
homem de Deus. Deus honrou o Eliseu até o fim de sua vida, e nós cremos porque nós lemos e sabemos que os diversos milagres operados pelo profeta Eliseu não poderiam ser operados se Deus não fosse com ele. Sucedeu ao profeta Elias, e ele, diante de tudo aquilo que Deus estava preparando sobre a sua vida, sempre teve a confiança no seu Senhor, sempre teve ousadia, sempre se indignava contra aqueles que não queriam fazer menção ao nome do Senhor, que não queriam seguir os caminhos corretos do Senhor. O profeta Eliseu, o seu nome mesmo de origem hebraica vem dizer, significa Elisha, que é o resultado da junção de dois elementos: El, que significa Deus, e Esha, que significa salvação, que quer dizer literalmente o nome Eliseu: Deus é a minha salvação, ou seja, Deus é a nossa salvação. Por aí nós já tiramos a origem do nome Eliseu. E Eliseu foi um homem usado grandiosamente por Deus na época. Quando Eliseu estava próximo de suceder Elias, era auxiliar do profeta Elias e presenciou alguns acontecimentos. É natural que quando você acompanha uma obra ao lado de um grande homem de Deus, nós também nos espelhamos nesse grande homem de Deus. E assim foi Eliseu na época. Quando ele via Elias praticando prodígios, milagres e maravilhas, eu creio que ele se assemelhava-se a Elias, porque ele via literalmente Deus trabalhando na vida do profeta Elias. E quando Elias estava prestes a subir, a ser arrebatado ao céu, ele fez até uma pergunta: o que queres? Ao profeta Eliseu. Olha como Eliseu era ousado. Ele disse: eu não quero nada, eu só quero a porção dobrada do teu espírito. Por aí nós tiramos como Eliseu era um homem na direção de Deus. Se Elias tinha, através do poder de Deus, realizado grandes coisas, Eliseu quis continuar essa obra pedindo a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Imagine aí vocês, irmãos. Só poderia vir coisas boas na vida de Eliseu. Só poderia acontecer grandes milagres através da vida de Eliseu, porque Deus via que Eliseu estava na sua direção e ele deixava ser ministrado, permitia que Deus agisse através da sua vida, das suas palavras, dos seus atos, dos seus aconselhamentos, das suas orientações. E Eliseu assim fez. E nós somos sabedores, se não de todos, mas de alguns milagres que foram realizados através da vida do profeta Eliseu. Mas quando nós nos deparamos com essa passagem bíblica, nós vamos presenciar que Eliseu esteve doente. E aqui eu quero fazer um parêntese na abertura dessa ministração. Homem de Deus adoece, irmãos. Servo de Deus adoece. Profeta de Deus adoece. Eliseu era um homem, era um profeta de Deus. E quando nós lemos, começa o versículo dizendo: Eliseu estava doente da sua doença. E o versículo 14 diz o que? Da sua doença de que morreu. Adoeceu. A Bíblia não esclarece que doença foi essa, mas alguns estudiosos, é uma doença que não teve cura. Acompanhou principalmente os últimos anos do ministério de Eliseu. Mas quando um profeta de Deus, o servo do Senhor, está na direção de Deus, mesmo próximo da morte, ele continua operando maravilhas e milagres, ele continua profetizando em nome do Senhor. Ele não se detém ao desânimo da sua doença, não. Nós vemos que no versículo de número 14 diz assim: Eliseu estava doente da sua doença e de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Ou seja, Jeoás, rei de Israel, rei da parte do
norte de Israel, quando soube que Eliseu estava doente, prestes a morrer, ele correu até o profeta, porque ele saberia que, chegando até o profeta, algo de Deus o profeta tinha para falar na sua vida, orientar diante da situação aquele rei estava passando e enfrentando. O reino do norte de Israel já tinha perdido várias guerras, várias pelejas. Se nós presenciarmos no capítulo 13, capítulo antecessor a esse capítulo 14, nós vamos ver que o seu pai, Jeoacás, não foi um rei bem sucedido, não. Pelo fato de ele idolatrar deuses estranhos, pelo fato de ele se reunir no seu palácio oferecendo sacrifício a deuses estranhos, o exército de Israel, o exército do norte, perdeu várias guerras e várias pelejas. E Jeoás ainda participou do reinado juntamente com seu pai, Jeoacás. Mas o seu pai havia morrido. Então o reinado de Israel caiu sobre os seus ombros a responsabilidade. E ele pegou o reinado devastado. Lá no capítulo 13 vai dizer que o reinado a qual ele pegou era de poucos homens de guerra. Se não me engano a memória, irmãos, teve 50 homens de guerra somente. Imagine vocês um reinado, você assumiu o reinado somente com 50 homens de guerra. Como seria difícil enfrentar o reinado da Síria, onde esse reinado era forte, era fortalecido pelas suas armas bélicas, pelos seus homens treinados. Mas Jeoás assumiu de seu pai um reinado fracassado. Mas ele sabia, e nós também somos sabedores, que naquela época existiam os reis, e sempre o rei era orientado pelos profetas da época. Uma vez por outra o rei ia consultar o profeta, e uma vez por outra também os profetas, usados por Deus, orientavam, exortavam, esclareciam os reis da época. E isso Jeoás colocou no seu coração. Estou sabendo da morte, estou sabendo da enfermidade de Eliseu, e eu vou lá, vou visitá-lo. E que diz isso no versículo 14: e Eliseu estava doente, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, Jeoás já tinha presenciado a morte de seu pai, e correu até o profeta Eliseu, talvez naquele momento de esperar que Eliseu viesse trazer alguma palavra de ânimo, de força. Mas ele estava vendo um homem debilitado fisicamente, mas espiritualmente quem está na direção de Deus jamais fica debilitado. Quando eu disse que fiz a pergunta, lancei a pergunta para a igreja, e homem de Deus, profeta de Deus adoece. Porque uma vez por outra, irmãos, nós observamos alguém falar erroneamente que quando alguém está enfermo na igreja é porque deve estar em pecado. Como pode? Ainda tem gente, irmão Flávio, que fala isso. Se os pais estão com o filho doente de uma enfermidade, e essa enfermidade talvez seja até grave, alguns até falam, os pais estão em pecado, e o pecado acometeu o filho de uma enfermidade. Ainda mais agora, né, irmãos, que nós estamos vivendo uma pandemia. Alguns irmãos, a qual eu conheço, se acometeram da enfermidade. Foi bem forte a enfermidade do Covid, e infelizmente até alguns morreram. Mas eles, eu quero crer, que não saíram da direção de Deus. Se aconteceu é porque Deus permitiu. Ou seja, se nós estamos aqui, é porque Deus nos permitiu ainda de estarmos aqui, glorificando, exaltando, porque existe algo que Deus ainda quer fazer das nossas vidas. Se você está aqui ainda nessa noite, se você não está inserido naqueles filhos de Deus que por alguma doença, alguma enfermidade já não faz mais parte do nosso convívio, é porque Deus achou melhor recolher. Mas nós que ainda estamos aqui, vamos continuar a nossa jornada, a nossa guerra, a nossa peleja, a nossa batalha, a nossa luta. E se alguém estiver enfermo, vamos continuar orando, vamos continuar clamando que Jesus pode curar, Jesus pode ministrar a cura.
Jó. Estamos estudando na escola bíblica dominical a história de Jó. Jó era o quê? Um homem íntegro e reto e temente a Deus. Eu fico pensando, irmãos, se fosse nos dias atuais, um homem rico, bem sucedido, os filhos todos abençoados, o negócio todo dando certo, cheio de animais na sua fazenda, e de repente começou a perder tudo. E não precisa ser a pessoa de fora para questionar, não. A sua própria mulher, foi o que as irmãs cantaram hoje, né? Amaldiçoa esse teu Deus enorme. Que Deus é esse que tu está servindo? Meu irmão, se tem alguém enfermo, se tem alguém passando por luta, se tem alguém passando por provação, ore, meu. Ajude. Não critique. Não coloque mais peso além do peso que ele está levando. Oremos, possamos ajudar, apoiar. Então, nós iniciamos dizendo: homens ou mulheres que estão na direção de Deus podem adoecer? Podem. E Deus sabe todas as coisas. O nosso dever é continuar orando e glorificando e exaltando o nome do Senhor diante de qualquer tipo de circunstância, porque quem faz é Ele, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Não somos nós que devemos dizer ou indagar ao Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, é dele, Ele é o nosso Deus, Ele é que sabe todas as coisas. Nós que somos pequeninos, nós que não entendemos, nós que não queremos nos colocar no centro da sua vontade, mas quando nós estamos dispostos a se colocar no centro da vontade de Deus, Deus começa a abrir o nosso entendimento, começa a trabalhar na nossa mente. E o rei Joás correu rapidamente, e diz nesse versículo que ele desceu à casa do profeta Eliseu, aperreado, angustiado. E até um dos termos que o próprio profeta Eliseu tinha falado na subida do profeta Elias, quando foi trasladado. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei Joás utilizou as mesmas palavras que Eliseu utilizou quando Eliseu viu Elias ser trasladado. Ou seja, ele via literalmente que ali era um homem de Deus. Mesmo o rei Joás não sendo um bom rei, não sendo um rei que obedecia fielmente aos conselhos de Deus da época, mas ele reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Muitas vezes, mesmo nós estamos errados, mas quando nós reconhecemos e recebemos a palavra profética do homem de Deus, nós somos abençoados, irmãos. Se o homem de Deus, na direção de Deus, está falando contigo, se coloque na posição de receber aquilo que Deus está falando através do homem de Deus. E quantos creem que ainda existe homem de Deus aqui nessa terra? Levante a mão. Nós cremos, irmãos. Acabaram-se os profetas? Não. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Quando Deus manda você falar na autoridade dele, fale, ordene. E se você quiser receber algo de Deus, se coloque no lugar de receber algo através da palavra de algum homem ou mulher de Deus. E Deus todos os dias está falando conosco. Todos os dias. Está falando agora conosco. Eu quero crer e creio assim que Deus está falando conosco. E Joás procurou rapidamente, e Eliseu faz alguns conselhos de Joás. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, que eram armas que os reis utilizavam na época. Imagine se Joás chega até Eliseu, e Eliseu diz: toma o teu arco e tua flecha. Se Joás não tivesse, que rei é esse? Que nem armas utilizavam, mas graças que ele ainda utilizava arco e flecha. Porque na época também existiam alguns reis covardes que só esperavam que os seus exércitos fossem à batalha, e ele ficava no seu palácio. Mas existia uma angústia na vida de Joás, porque ele tinha acabado de perder o seu pai. O reinado de Israel, o reinado do norte de Israel estava devastado, e ele estava vendo que estava
estava perdendo um homem de Deus que aconselhava os reis da época. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que Eliseu, mesmo prestes da sua morte, Deus usa grandiosamente a vida de Eliseu. Porque mais na frente, no versículo 20, nós vamos ver: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Mas mesmo antes da sua morte, Eliseu, na direção de Deus, orienta o rei Joás: toma o arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. Eu quero te perguntar nessa noite: o que você tem em suas mãos? O que é que você tem hoje na sua mão? Deus quer usar o que você tem em suas mãos hoje. Deus quer usar o que você tem em suas mãos hoje. Deus perguntou a Moisés: Moisés, o que é que tu tens? Uma vara, um cajado. Vou usá-la. Davi, diante da peleja do gigante, o que é que ele tinha nas suas mãos? Ei, irmãos? Ele tinha algo nas mãos? Tinha. Uma funda, né? Umas pedras. A irmã está dizendo aqui que é uma baladeira, né? Uma funda nas mãos, algumas pedras. Ele tinha essa arma. E Deus diz para ti: o que é que tu tem nas tuas mãos hoje? O que tu tens, eu vou usá-la para a honra e glória do meu nome, através da tua vida. Toma em tuas mãos. Eliseu então disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele sobre a sua mão. E ainda mais, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. O que é que nós aprendemos? Além de termos algo em nossas mãos, Deus coloca as suas mãos sobre as nossas mãos para nos direcionar a maneira correta a qual deveremos usar aquilo que temos em nossas mãos. Amém? Porque por nós mesmos nós não temos garantia da vitória se está somente em nossas mãos. Agora, quando vem a imposição das mãos, e essas mãos sendo a imposição das mãos do homem de Deus, de uma mulher de Deus, do próprio Deus, tenha certeza que aquilo que você vai fazer através das suas mãos será abençoado em nome de Jesus. Imagine lá Joás, angustiado, aflito. Eliseu bem próximo da morte, enfermo, doente. Coisa maravilhosa, irmãos, nós vemos Deus usar os seus servos. Eu creio que ainda existe profeta de Deus aqui. Quando o homem de Deus está ministrando, muitas vezes nós estamos despercebidos, mas quando nós nos ligamos na direção de Deus e recebemos a palavra do profeta, do homem, do servo do Senhor, nós estamos nos apoderando da poderosa palavra de Deus para sermos vitoriosos. E Deus colocou, e o profeta colocou as mãos sobre as mãos do rei Joás. Aleluia, Jesus. No cântico de Davi, escrito em 2 Samuel, diz assim: o Senhor instrui as minhas mãos para a guerra, de modo que meus braços podem entesar um arco de bronze. Ou seja, quando Deus coloca as suas mãos sobre as tuas mãos, Ele te instrui para a guerra. E foi assim. Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do profeta, ou do rei Joás. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, versículo 16, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, acompanhe, que é uma obediência a ser seguida.
primeiro lugar ele tomou o arco e as flechas, e o rei disse, e o profeta disse ao rei: põe as tuas mãos sobre o arco. E depois ele disse: abre a janela para o oriente. E assim o rei abriu a janela. Ou seja, Deus continua ordenando: abre a janela nos dias de hoje. Quais janelas estão fechadas nas nossas vidas, que nessa noite Deus está te dizendo: abre a janela, porque as janelas muitas vezes nos impedem de nós vermos do outro lado, nos impede de nós enxergarmos onde estão os nossos inimigos, nos impede de nós termos a orientação assertiva de Deus para onde nós devemos lançar a flecha na sua direção, porque a janela está fechada, e se está fechada, não tem os recursos necessários para que eu seja assertivo das minhas decisões. E muitas vezes dessas janelas, irmãos, somos nós mesmos que fechamos as janelas. O profeta Eliseu diz: abre a janela. E Deus está dizendo para nós nessa noite: abra a janela que impede de você tomar a direção, que impede de você mirar o alvo correto. Abra a janela. Porque muitas vezes, além de estar fechado, não existem algumas janelas de vidro. E nós queremos ver com as janelas fechadas, tentando dizer que estamos protegidos, aquilo que está acontecendo lá fora. Mas muitas vezes as janelas de vidro ficam embaçadas, sujas. E acontece o que, irmão? De eu só querer ver o que está errado lá fora e não entender o que está errado dentro de casa. Tem até uma ilustração sobre isso, né, irmãos? Que existia um casal que estava no seu quintal estendendo alguns lençóis brancos, e aquele casal que estava na outra casa estava observando através da janela de vidro da sua casa, estava até rindo daquele casal que estava estendendo os lençóis, dizendo eles: aquele casal está estendendo lençóis sujos no varal, porque eles estavam observando dentro da sua casa através da janela de vidro. E eles riam, zombavam: estão estendendo lençóis sujos. Mas depois que eles saíram de dentro de casa, foram observar que os lençóis não estavam sujos, os lençóis estavam limpos. O que estava sujo era a janela da casa deles, que embaçava e ofuscava a visão de ver o que estava acontecendo lá fora. Além de nós abrirmos a janela, Deus está mandando: limpa a janela do teu coração. Começa a enxergar coisas boas na tua vida. Começa a enxergar coisas boas na vida dos teus. Começa a enxergar coisas boas na vida do teu irmão. Começa a enxergar coisas boas que Deus está preparando para a tua vida aí fora. Porque muitas vezes só queremos ver, observar coisas ruins. Mas nessa noite, em nome de Jesus, quando nós sairmos dentro do templo da casa do Senhor, nós vamos deixar que Ele possa abrir a janela, nos orientar, abrir a janela das nossas vidas, para começar a entender o desejo e a vontade de Deus sobre as nossas vidas e a direção certa a qual nós devemos refazer e realizar e sermos usados por Deus nessa terra. Abra a janela, abra a janela. Temos que abrir as janelas. E Eliseu disse no versículo 17: além de abrir, atira. E ele atirou. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Deus está te ordenando: se tu tem o arco, se tu tem a flecha, atira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Joás estava recebendo a orientação do profeta Eliseu, mas muitas vezes o mistério é tão grande, irmãos, que quando alguém está ministrando a palavra de Deus, nós recebemos mecanicamente. Há um mecanismo, não, ele está falando porque tem que falar, não é que Deus que está falando. Quando Deus está falando, há mistério envolvendo tudo isso. Há um mistério de Deus. Era fácil abrir a janela, pegar o ar e atirar, mas existia um segredo de Deus nesse mistério, nesse acontecimento. Ele queria ver a ousadia e empolgação na vida de Joás, porque muitas vezes Deus nos manda falar e nós dizemos: eu vou falar, Ele está mandando, né? Mas fale com ousadia,
pregue com ousadia, louve com ousadia, faça com ousadia, glorifique com ousadia, chegue aos pés do Senhor com ousadia, proclame a palavra de Deus com ousadia. Se for realizar algo, principalmente se for algo para Deus, realize com ousadia, com alegria, com esclarecimento, porque os mistérios de Deus vai te envolver e você vai ver que tudo será na direção de Deus. Infelizmente Joás não reconheceu isso. Era flecha de livramento, era flecha de vitória. E ele ficou pensando, não, esse homem já velho, o que é que esse homem tem para oferecer? Doente, está mandando atirar, está mandando abrir a porta. Ainda mais vem dizer nos outros versículos, a flecha do livramento é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeca até os consumir. E disse mais ainda o profeta, tomai as flechas, tomas as flechas, e tomou-as. No versículo 18, então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Quantas vezes o rei mandou ele ferir, o profeta mandou o rei ferir a terra? Ele não tinha falado ainda. Mas Joás, não entendendo ainda os mistérios de Deus, pegou as flechas e por 3 vezes feriu a terra. E nós vamos entender que Deus tinha grande mistério nesse negócio. No versículo de número 19 diz assim, então o homem de Deus